Bem-vindo, Rafael. Muito boa Gabriel, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo, maravilha. Acho que então que a gente pode começar. Estava falando para o pessoal aqui que entrou os bichinhos aqui no meu escritório, estão voando aqui nesse calor aqui, então daqui a pouco a gente. Vamos lá bater esse papo que é muito, muito importante, muito especial. Muito obrigado aí pela participação, pela parceria aí da Rebel aqui com a gente nesse momento. Para quem entrou agora depois, eu sou o Gabriel Kensky, eu sou um dos sócios fundadores da Alfordente, que é uma empresa que nasceu, é recente, nasceu esse ano, mas nasceu com uma proposta de ajudar as pessoas que estão buscando tratamento, seja para resolver alguma emergência, ou seja para buscar alguma solução para sua boca ou para harmonização, para qualquer coisa nesse sentido, poder ter acesso aos tratamentos de uma forma um pouco mais facilitada e a gente percebe que tem uma demanda muito grande hoje no nosso país, né, por resolver essas questões. Muitas vezes são incômodas fisicamente, outras vezes são incômodas apenas esteticamente, mas que são importantes para cada uma das pessoas e existem formas de que você tenha acesso a isso, né, de uma forma mais facilitada. E o nosso principal parceiro, que é uma honra estar aqui com a gente hoje, o parceiro que viabilizou essa operação é a Rebel, que é hoje talvez a fintech mais conhecida do Brasil, uma empresa que tem um nome incrível, e a gente está aqui hoje com o CEO da Rebel, que é o Rafael Pereira. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, ele falar até do que eu. Rafael, seja bem-vindo, obrigado aí pela participação. Primeiro, boa noite a todos. Gabriel, obrigado pelo convite, né? Acho que é uma honra estar aqui falando um pouquinho da nossa parceria e como que isso pode, o que isso representa, né, em termos de oportunidades de negócios aí né, para a nossa base aí de dentistas, né, e pessoas que têm clínicas para poder oferecer um serviço melhor e diferenciado para os seus clientes, né? A Sim. gente fundou a Rebel com uma missão, com um propósito muito difícil de conseguir atingir, mas que a gente acredita que com muito trabalho, muito suor aí, e com os parceiros corretos a gente consegue sair do outro lado, que é resolver uma questão histórica do Brasil, né, que é a questão da quantidade de juros que a nossa sociedade paga quando ela tem que se financiar, né? Então, a Uhum. gente, né, eu que sou um pouco mais velho, provavelmente que a média aqui do pessoal, né, assim, que viveu na época que da hiperinflação, né? Então a gente ainda tem um pouquinho Eu daquele também histórico eu me lembro bem ainda. de mudanças de moeda, né? O tempo todo a gente ia no mercado correndo para, né, fazer compras Sim. correndo no último dia do mês, porque o salário não valia mais nada no dia seguinte, né? Então a E a gente gente tinha viveu esse dispensa em período casa, né? A de gente dispensa em casa. acumulou. Tem dispensa em casa ainda, né? Aquela Pois coisa de, é. né, assim, estocar a comida, né? Porque o dinheiro perdia literalmente o valor, né, ao longo da noite. Uhum. E o que a gente viu é que, assim, em 94, quando o Brasil resolveu esse problema do dragão da inflação, né, com o Plano Real, com a estabilização monetária, a gente, desde então, convive com a maior taxa de juros real do mundo, né? Então, Uhum. o cidadão brasileiro hoje, o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro paga, né, para o sistema financeiro a segunda maior taxa de juros real do mundo, que é uma distorção enorme no nosso país, e isso Uhum. precisa ser endereçado. Então, a gente fundou a Rebel com a missão de conseguir fazer com que tenha uma mudança de mentalidade, né, não só dentro do sistema financeiro, mas na nossa sociedade, de que o crédito é uma coisa positiva, né? Na verdade, o brasileiro está acostumado com dívida e não com Uhum. crédito, né? E quando a gente vai para países como os Estados Unidos e, enfim, a Europa Ocidental, enfim, Japão, outros lugares, o crédito é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para você conseguir antecipar conquistas, conseguir realizar sonhos, conseguir fazer um procedimento que você precisa fazer e pagar, né, depois diluído, né, no tempo. Então, Uhum. nossa missão aqui é fazer com que isso consiga chegar para a nossa sociedade e na nossa parceria aqui especificamente, né, fazer com que pessoas que outrora não tivessem condição de fazer um procedimento porque não tem como arcar com ele, né, à vista, consigam fazer isso, né, de uma forma mais diluída no tempo e não impacte direto o seu orçamento familiar. Uhum. Acho que talvez, Rafael, seja esse o ponto que, inclusive, deixou a gente muito, muito, muito feliz de conseguir essa parceria justamente com a Rebel, porque é muito da nossa visão também, né? A gente entende exatamente essa visão sua, a gente sabe que
Bom, crédito, quando começou o crédito no mundo, o mundo começou a se desenvolver e tem muita gente que tem preconceito, né, realmente por ter essa visão ainda, putz, crédito é um dinheiro que eu não precisaria estar pagando, quando na verdade o crédito nada mais é um crédito bem feito, inteligente, nada mais é do que você pagar um precinho a mais para você poder antecipar conquistas que podem te gerar benefícios, né, muito maiores em qualquer esfera. No nosso caso aqui na Alfordente é justamente trazer esse benefício da pessoa poder viver melhor agora, né? Às vezes você conseguir antecipar um tratamento dental, um tratamento orofacial, um tratamento, seja lá qual for, de alinhamento, né, ortodôntico, ele vai te trazer, sei lá, uma felicidade, ele vai te trazer um bem-estar que, em determinadas situações, o preço de esperar seria muito maior, né? Então a gente vem justamente com essa visão, né? E para consertar, talvez, um pequeno detalhe que existe no mercado hoje em dia, hoje os dentistas são muito penalizados, né? Quando a gente está falando em ajudar o cliente a poder facilitar o seu tratamento. Você pega o caso, por exemplo, quando um dentista ele precisa parcelar, às vezes no cartão de crédito, a gente sabe que tem muitos dentistas que parcelam num cartão de crédito em algumas vezes, se ele precisa antecipar, se ele precisa receber esse dinheiro antecipadamente, ele acaba, às vezes, perdendo 15% do valor daquele tratamento, né, em juros embutidos, em juros que não estão muito claros e não se entende muito bem, né? Então, uma das coisas, talvez o principal pilar dessa nova iniciativa é justamente permitir que o cliente possa fazer o tratamento que ele queria, que ele sempre quis, e aí ele pode parcelar de 3 a 36 vezes, ou seja, ele tem aí uma opção que antes, normalmente no cartão, você consegue no máximo em 10, 12 vezes, você consegue até esticar isso um pouquinho mais. Ele vai ter que sim pagar um pouquinho de juros, não tem muito como, esse é o caminho, mas é um juros inteligente, é um juros justo, né? É uma operação que faz sentido. E o dentista, em contrapartida, ele recebe esse dinheiro no dia seguinte inteiro, né? Em D mais um inteiro e sem o risco. Então, eu enxergo que a gente tem uma operação que ela é muito ganha-ganha em várias frentes, né? O próprio consumidor ele tem uma liberdade de escolher em quanto tempo ele quer pagar, de que forma ele vai fazer. O dentista fica mais tranquilo nesse sentido, porque ele consegue antecipar o caixa dele sem perder, ele consegue, inclusive, acelerar muito, às vezes, o tratamento de uma forma, claro, dentro das suas condições do que o tratamento pode ser, porque ele consegue ter a segurança de não ter fraude, de não ter nenhum problema nesse sentido. Então, a gente percebe que a gente vai amarrando essas pontas, né? Que é um ponto muito importante hoje dentro desse cenário. Cenário de pandemia foi um cenário que deu uma preocupada. Eu acho que desse setor, o setor de odontologia, é um setor muito afetado ou seja, cada vez mais as pessoas estão buscando com mais força agora, porque as pendências continuam, né? A parte de emergências, né? Elas estão aí, isso não para. Então a gente tem esse benefício, né? Então você não vai ter ainda, você tira esse risco de inadimplência e é muito simples. O que eu acho legal é que a Rebel desenhou com a gente um modelo que é muito simples, né? Você que é dentista, se você está aqui hoje olhando como dentista para entender um pouquinho mais, você pode ficar super, super tranquilo, porque esse processo foi desenhado para trazer o máximo de segurança e o máximo de confiabilidade e rapidez. Né? O processo de uma pessoa conseguir o crédito junto à Alfordente, e aí só para dar alguns números, né? A gente já tem mais de 1.250 dentistas cadastrados aí pelo Brasil, né? Já são mais de 2.500 clientes que também já passaram pela nossa plataforma, e a Rebel já tem um índice de pré-aprovação interessante. Né, para você entender, pessoas quando entram na plataforma e vão fazer uma simulação, mais de 50% dos clientes quando entram para buscar, para entender como é que pode ser para ele essa operação financeira, mais de 50% já tem um crédito pré-aprovado ali, que é um número altíssimo. Né? A Rebel vem trabalhando aí com R$ 2.000 de mínimo de renda, né? E isso está atendendo muito forte a população. Então, é um processo fácil. Você entra no nosso site, na Alfordente, é um processo todo online.
Então, é um processo que você não vai precisar enviar documentação, o teu cliente não vai precisar enviar documentação. Inclusive, minha dica, né, se você tem um paciente seu, um cliente, um paciente que se interesse por isso, eu faria esse processo, se eu for você dentista, entra na plataforma, entra na Alfordente, dá uma olhadinha para que você auxilie o seu paciente para que ele faça no seu próprio consultório. Porque é mais simples, é mais fácil ele sentir essa segurança também vindo de você. E ele vai fazer isso online, já vai ver se tem a pré-aprovação e daí ele segue com o processo. Esse é o grande ponto, né? Essas soluções que são simples e rápidas. E a Rebel traz isso muito bem para a gente, né? Gabriel, acho que você tocou num ponto super importante que eu queria só dar uma reforçada rápida, que é essa questão de um certo preconceito com relação ao crédito, né? Uhum. Que é uma coisa que é super curiosa no Brasil, porque todo mundo parcela tudo aqui no Brasil, né? Então, você É pode falar, verdade. assim, você tem, não sei quantas coisas parceladas você tem na fatura do seu cartão, mas eu tenho várias aqui, né? Porque a gente criou um modelo onde o varejo hoje financia muito o consumo de uma Uhum. forma não transparente, né? Porque a gente acha que a gente está pagando, né, uma televisão, uma máquina de lavar, enfim, um item qualquer que a gente compra em 10 vezes sem juros, quando na verdade o preço à vista do produto que a gente está pagando é mais caro porque está com juros embutidos, Já tá né? tudo Para a gente ter embutido. esse. Alguém paga, né? Não tem Alguém almoço paga, grátis. não tem almoço grátis, né? Então, essa questão do parcelado sem juros no Brasil criou uma distorção enorme. E você tem isso é essencialmente financiamento, né? Isso é crédito. Só que é um Uhum. crédito sem juros num preço com juros embutido, né? Então, é um negócio que não faz nenhum sentido. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essa distorção. Em outros países, você até tem o parcelamento no ponto de venda, né, como uma forma de pagamento, mas o cliente na hora sabe qual é o juros que ele está pagando ele naquela compra. E o Uhum. Brasil criou, né, mais uma das nossas tradicionais jabuticabas aqui, né, que são coisas que só existem no Brasil, né? Assim, não é nem uma coisa nem outra, mas é uma coisa típica brasileira que, enfim, é um pouco parte da nossa cultura. E quando a gente fala, né, no benefício, nesse ecossistema, né, de dentista, paciente e de serviços odontológicos e tudo que estão sendo prestados, o que a gente vê muito claramente é que, muitas vezes o cliente não tem limite no cartão para poder pagar por aquele tratamento, É. né? Ou se ele Uhum. acaba usando o cartão, ele acaba comprometendo o limite dele, e depois acaba que não consegue fazer as outras compras, usar no dia a dia, porque afinal de contas, né, hoje praticamente não se usa mais dinheiro, né? Pelo menos o pessoal de Sim. classe D para cima, né? Você já tem um uso bem menor de papel moeda, então o cartão tem uma penetração muito grande como forma de pagamento, e muitas vezes você não quer ficar tomado naquele limite ali num período longo, né? Em 10, 12 meses. E como você falou, assim, acho que além dessa questão do limite em si, né, e você poder ter tickets mais altos, a gente consegue oferecer um prazo mais longo, né, e uma condição de pagamento para o dentista que é diferenciada, né? Porque o dentista, no caso do financiamento com cartão, na verdade, o dentista meio que está financiando isso para o cliente, né? Apesar de ele não correr Exato, né? o risco de não receber, né? Porque isso está garantido pelo emissor da maquininha ali, né? Pelo adquirente, que se chama, né? Porque Uhum. o dentista vai receber, mas ele vai receber a prazo, né? E se ele Sim. precisar antecipar esse recebível futuro dele, como você falou, ele vai deixar, às vezes, até 15% na mesa. Mas me corrija se eu estiver errado, Rafa, você que está no mercado financeiro propriamente dito. Se o próprio cliente não pagar as faturas do cartão dele, se eu não me engano, o próprio dentista vai deixar de receber Não, futuramente, né? o Isso dentista tá. até recebe, se não for fraude, tá? Tem um caso de Ah, ok. fraude que aí Fraude é que. Ok. fraude que é o Uhum. problema, que é o que eles chamam Tá. de chargeback, né? Que é o termo Chargeback. bonito Uhum. para isso. Então, se Aham. um cartão foi roubado, clonado e tudo, aí tem um risco do dentista não receber. Uhum. Mas efetivamente esse modelo do parcelado sem juros, né? Como a gente entende que boa parte das clínicas, né, são pequenos negócios, né? São aqueles negócios que são feitos no âmbito familiar e tudo. Às vezes é muito importante para o fluxo de caixa do dentista ter aquele recebimento à vista, apesar do cliente estar pagando a prazo, né? E Sim. aí você tem esse descasamento e acaba saindo caro, né, para o dentista deixar de receber isso ou antecipar esse recebimento. Então, quando a gente faz essa operação de crédito, né, com paciente direto, o dentista recebe no mesmo dia ou no dia seguinte hoje, isso até para uma limitação de horário de processamento dos bancos. Tem uma novidade do sistema financeiro que está sendo amplamente divulgado agora, que é o Pix, né, Sim, que sim. vai permitir que a gente pague, né, provavelmente nos próximos meses, né, pelo tratamento quase em tempo real, ou seja, o paciente pode estar na cadeira ali ainda e o dinheiro já está na conta, né, porque Uhum. isso inclusive sábado, domingo, de madrugada, se for emergência, o paciente foi de madrugada para o consultório, né,
esse sistema novo que o Banco Central está criando, ele vai permitir esse pagamento 24/7, né? Ou seja, todos os dias da semana, 24 horas por dia. Uhum. Vai facilitar muito a gestão desse fluxo para o profissional que está fazendo o serviço. E, claro, fazer uma taxa justa para o cliente, que pode parcelar isso em até 36 vezes. E a qualquer momento, né, ele pode liquidar aquela operação, ou seja, ele pode pagar antecipado, né, sem incidência dos juros futuros. Então, se for uma coisa que o paciente precisa, eventualmente, de um pouquinho só de fôlego, e daqui a 2, 3, 4, 5 ou 6 meses ele vai ter capacidade, né, de antecipar aquele pagamento, ele vai Ele pagar um pouco de quita, juros, ele quita se livra, né? antecipado, se livra disso, né, não consumiu o limite do cartão, enfim, tem uma série de benefícios ali que ele consegue fazer uma gestão melhor do seu fluxo, né? E Isso a é gente bem sabe também legal. que tem coisas que são emergências às vezes, né, que a gente não está planejado, né? Você vai Exato. eventualmente fazer um tratamentozinho que você acha que é uma cara e é um canal, né? Sei lá, É um verdade, é negócio que é bem verdade. mais caro e você não está planejado para gastar aquele valor adicional, né? Então, essas emergências que pegam as pessoas desprevenidas, a gente quer amortecer o impacto financeiro dessas emergências na linha do tempo. Uhum. Então, isso faz total sentido. E o que a gente enxergou, né, na parceria aqui com a Alfordent é que quando a gente pensa, né, de forma geral de serviços financeiros, né, os serviços financeiros eles são uma forma para alguém conseguir alguma coisa, né? Eles são um meio apenas para alguma coisa, eles deveriam ser altamente imperceptíveis. Então, o que a Uhum. gente quer ter nessa nossa parceria, que está cada vez amadurecendo mais, e ficando mais forte, mais sólida, é que os nossos, né, os seus pacientes, os seus dentistas, enfim, que estão nos assistindo aqui e vão estar usando nossos serviços, que essa questão do pagamento seja quase que imperceptível. Sim. Né? O cliente vai ter o nosso aplicativo, vai, né, usar a plataforma da Alfordente, o dentista vai cadastrar ele lá, vai pré-aprovar o crédito dele, ou se ele já for um Isso é cliente da legal de Heber. falar, né? O dentista recebe direto, né? Então não precisa passar para o cliente ou o cliente decidir pagar ou não, Não, né? É uma operação exato. totalmente transparente nesse sentido e segura, né, para o dentista, né? Exato. A gente recebe, na hora que ele está aprovado ali, o dentista tem a garantia de que ele vai receber, né? Uhum. Então, isso acho que é super prático. E isso que a gente estava falando dessa experiência ser o mais fluida possível, né? Então, quase que de uma forma imperceptível, o paciente autorizar o início do serviço, dar um ok e assinar eletronicamente, né, que ele concorda, né, que ele vai realizar aquele procedimento e na mesma hora, né, até aí com o Pix, depois o dentista já recebe, já pode checar o seu saldo na sua carteira, na sua conta bancária, que já vai estar o dinheiro disponível lá. Uhum. Rafael, eu queria entrar num ponto que algumas pessoas me perguntam e que eu entendo muito bem como funciona e por que funciona, mas eu sinto que às vezes tem algumas pessoas que ficam em dúvida, que é o caso de que é importante fornecer o acesso à consulta da conta bancária do cliente para que ele tenha um crédito melhor avaliado. Né? Eu sei, eu já trabalhei em banco, então eu tenho um pouquinho mais de noção nesse sentido. Tem pessoas que acham que, putz, eu vou deixar que acesse minha conta no banco. Eu, particularmente, já uso aplicativos de controle financeiro há 3, 4 anos, onde eu precisei dar acesso à minha conta bancária para que o aplicativo pudesse ver normalmente, entrar lá dentro, categorizar minhas compras. Então, cada vez mais, eu sei que isso é muito comum. Hoje são muitas operações que são feitas dessa forma pelo Brasil, mas ainda eu sinto que tem pessoas que ainda precisam de mais informação. A forma como eu entendo, eu queria que você me corrigisse se fosse se você achar que não é exatamente isso, mas o que eu entendo é que quanto mais informação a gente consiga entender sobre o comportamento do cliente, menor é os juros que vai ser aplicado a ele, porque você conhece ele Exato, melhor. Né? exato. Então, isso acaba sendo uma vantagem. Quanto menos você, do ponto de vista financeiro de uma empresa financeira, quanto menos ele conhece um cliente, mais caro ele vai cobrar os juros, porque Exato, ele não Gabriel. sabe se ele vai pagar ou não. É Exatamente. por aí mesmo, né? É exatamente isso, e esse é um modelo que está acontecendo no mundo inteiro hoje, tá? Esse Uhum. movimento no mundo se chama Open Banking, né? Ou Open Certo. Finance, né? Que são finanças abertas, né? O que Uhum. aconteceu no Brasil, e parte da razão pela qual os juros no Brasil são o que são, é que a gente tem um sistema financeiro que é muito concentrado, é muito Uhum. não competitivo. Então, a gente tem 5 grandes instituições financeiras que têm aí 90% do mercado, né, em todos os sentidos do ponto de vista financeiro, né? Então, são os grandes bancos, e esses grandes bancos nunca tiveram nenhum incentivo para fazer com que a informação trabalhasse, né, o dado trabalhasse a favor do cliente. Então, a gente tem um Uhum. modelo hoje onde os bancos, né, se sentiam donos das informações dos clientes, não compartilhavam isso com o mercado, como uma forma de dominar aquele relacionamento com o consumidor. Né? Então,
ninguém nunca teve interesse em aprovar cadastro positivo no Brasil, de ter essa informação sendo usada em benefício do cliente por essa razão, porque os bancos podiam cobrar o que eles quisessem, dado que eles tinham o domínio ali daquela relação com o cliente. Esse modelo vem mudando aí com os avanços da tecnologia. O Banco Central passou a regular esse espaço, né? Então a gente tem um modelo hoje para o Brasil, onde todo esse modelo de conexão da conta bancária, né, de acesso às informações bancárias, ele é feito num escopo, né, regulado pelo Banco Central, né? Então o Banco Central já soltou uma série de resoluções de como que ele vai olhar esse importante o espaço. pessoal saber que você não consegue fazer nada a não ser consultar, né? É assim que funciona. O único Então, esse espaço é só de consulta, né? O cliente autoriza o acesso à consulta, né? Então, aquela chave é só para consulta de informação. E a gente usa essa informação de duas formas, tá? A gente usa essa informação para entender, né, o fluxo de caixa do nosso cliente e poder fazer uma avaliação melhor do crédito dela, né? Saber qual é o melhor dia de vencimento, o quanto que ela pode ter de limite, o quão bom pagador ou pagadora que aquela pessoa é. Então, a gente usa, né, assim, a forma do cliente usar os dados a seu favor, né, para ter taxas melhores, ter produtos melhores. E, em troca disso, a segunda forma como a gente usa essa informação é para orientar o cliente como ter uma vida financeira mais saudável. Né, que além, acho que até casa aqui com a nossa conversa, que além de ter uma boca mais saudável, né, enfim, parte da saúde, né, física das pessoas, a gente tem a saúde financeira, que também é um grande problema, um dos maiores, é o maior causador de estresse hoje no mundo. No Brasil não é diferente. E o que a gente faz no nosso aplicativo hoje, a gente orienta o cliente como que ele pode melhorar a sua vida financeira. Então, e mesmo no escopo aqui da nossa parceria, um cliente que tem um crédito, né, que ele usou para pagar, né, por um tratamento ortodôntico aqui, por exemplo, se ele tiver com o nosso aplicativo, tiver seguindo uma série de rotinas diárias que a gente está sugerindo ali, né, para o cliente, igual vocês fazem aqui aquelas recomendações, né, poxa, escova o dente depois de toda a refeição, né, passa fio dental, né, vai no dentista fazer a limpeza a cada 6 meses, aquelas coisas. A gente tem uma série de recomendações financeiras também que a gente faz, né, de hábitos saudáveis financeiros, e com essa informação do acesso à conta corrente do cliente, a gente consegue entender, por exemplo, se o cliente está usando o cheque especial mais do que deveria. Então, a gente oferece para ele um produto que a gente chama de tapa-buraco, que permite que esse cliente possa ter 30 dias para cobrir seu cheque especial sem juros. Né? Então, a gente tira ele da linha de juros mais cara do Brasil, né, que é mais de 300% ao ano, com 30 dias de carência de juros. Então, se o cliente estiver devendo R$ 1.500 no cheque especial e ele usar esse valor por 30 dias, ele só paga R$ 1.500 de volta depois de 30 dias. Se ele precisar de mais tempo, aí sim tem uma operação de crédito para fazer isso. Mas a ideia é que a gente devolva para o cliente, né, se o cliente concordar em manter esse bom comportamento, né, a gente devolve para ele, né, como em forma de desconto nas parcelas, o que ele está demonstrando ali de bom comportamento. Legal. Então, o engajamento ali de fazer com que, como se, no final das contas, o paciente que foi lá escovou os dentes todos os dias, né, direitinho, com fio dental, tudo volta sem nenhuma cárie, ganha aquele parabéns do dentista. Gasta menos dinheiro. A gente faz a mesma coisa como se gerenciou bem seu dinheiro, cuidou bem do seu dinheiro. A gente automaticamente dá desconto, né, nas parcelas das operações de crédito que esse cliente tem, como uma forma de incentivar o bom comportamento financeiro. Pô, que ótimo, que ótimo. A gente realmente, é um prazer estar aqui com a Rebel, porque a gente entende que é o parceiro que a gente queria, né? Um parceiro confiável, um parceiro que entende no mercado, um parceiro inovador. E o que a gente precisa para poder colocar em marcha esse processo de ajudar cada vez mais pessoas a terem acesso, a terem saúde, a terem isso tudo, é realmente a inovação, é realmente quebrar esses grandes juros, esses grandes monopólios, é poder botar mais poder na mão do consumidor e trazer segurança para o dentista, né? Assim, esse projeto da Alfordente, eu fico feliz, eu durmo feliz porque eu sei que a gente está ajudando duas classes super importantes, quem precisa de saúde e quem oferece a saúde e que às vezes fica sofrendo até por falta de conhecimento, por falta de conhecimento do mercado financeiro e de soluções que tem por aí, e de repente a gente vai conseguir agregar valor para os dois, né? O dentista, pouca inadimplência, adiantar o fluxo de caixa, melhorar toda a sua saúde financeira e os clientes poderem ter acesso a fazer esses tratamentos. Então, tem sido um projeto incrível, tá crescendo, tá legal pra caramba e assim,
A gente vai estar aí, perguntaram se a gente está em algumas cidades, a gente está em várias cidades, se você entrar, quase todas, né? Se você, por acaso, seu dentista não está cadastrado e você quiser usar isso, você pode pedir para o seu dentista se cadastrar lá na plataforma e aí ele se cadastra para que depois você possa pedir o seu crédito e ele receber. Então, a gente não tem uma limitação geográfica, a gente pode atender no Brasil inteiro, se você tiver a necessidade de usar um crédito para poder fazer o seu tratamento, cara, fique à vontade, né? Vem aqui, vem conhecer a gente, vem se associar a empresas inovadoras e que pode ajudar você a ter aí uma vida muito mais saudável, né? Então, obrigado, Rafael. Gabriel, com certeza aí tem uma questão que é legal, porque assim, você não precisa ter maquininha, né? Você não precisa ter nenhuma coisa específica, né? Assim, você ter o seu computador, o seu telefone, né? O seu tablet, é super fácil de acessar, de se cadastrar. E não tem que pedir, fazer, falar, mandar. Pedir, entregar maquininha, manutenção, nada disso. Nada disso, nada disso. Até baixa o custo, né? Se você for botar na ponta do lápis, é menos um custo, é menos um trabalho, é menos uma preocupação, é mais fácil de se organizar. Então, tudo isso conta muito ponto, né? Exatamente. Maravilha. Rafael, obrigado mesmo. Foi ótimo a gente poder ter convite e pela parceria. Muita coisa para a gente construir juntos aí para frente. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Com certeza, a honra é toda nossa. Obrigado, pessoal, que assistiu. Espero que tenha sido legal. O endereço, entra no site, é www.all4dent.com.br. Então é all4dent.com.br, all4dent. Lá você vai ter as opções, você se cadastra ou como dentista ou se cadastra como paciente buscando e aí você vai encontrar toda essa orientação, ok? E o site da Rebel, né? Também você pode entrar direto para conhecer um pouco mais a empresa, pode seguir nas redes sociais, seja Rebel, você vai conhecer uma empresa e a gente também, All4Dent, no Instagram você vai conhecer empresas muito legais que estão fazendo um trabalho pelo futuro, um trabalho de inteligência financeira e para ajudar a população. Beleza. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço Ótima grande. noite para todo mundo. Prazer. Tchau, tchau. Prazer.